Hebreus capítulo 6. Amados, como eu já disse aqui nas últimas semanas, quero repetir, a fim de que os irmãos possam retomar o entendimento. Estamos aqui agora tocando num aspecto nevrálgico deste livro. Tocando num ponto crucial deste livro. Porque toca no exato problema que gerou essa carta. Que é exatamente o problema da salvação em relação aos hebreus, tanto aqueles que creram em Cristo como aqueles que não haviam crido em Cristo, tendo como problemática aí nesse contexto a questão do templo, do sacerdócio, das festas judaicas, e tudo isso numa relação de comparação à sua realidade que se encontra em Cristo. Vamos ler aqui a partir do versículo 1 do capítulo 6. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Bem, vamos aqui enumerar alguns pontos que já foram tratados e que nos servem para elucidar esta porção. A primeira coisa a se lembrar e levar em consideração é que esse texto não pode ser colocado dentro de uma discussão acerca da salvação dos pontos de vistas calvinistas ou arminianos. Ou seja, quando um cristão arminiano e um calvinista tomam esse texto para tentar assegurar as suas teorias, eles estão certamente retirando um texto que faz parte de um contexto do primeiro século e levando para um outro contexto, cujo interesse, cujas premissas, cuja discussão teológica eram totalmente outras. Então nós não podemos absolutamente permitir que esse texto seja colocado dentro desta visão ou dessa discussão armínio-calvino. Eu já disse isso, já expliquei, já dei as razões. Quem desejar vai à internet, está lá a mensagem, você assiste, você vai compreender melhor. O segundo ponto é nós então descobrirmos, por meio de reconstruir o contexto dos hebreus do primeiro século, para nós sabermos o que o apóstolo quer ou quis dizer com essas palavras. Palavras um tanto enigmáticas, estranhas, difíceis, porque ele fala aqui de uma tal de impossibilidade de renovar alguém ao arrependimento. E isso tem levado, inclusive, muitos cristãos ao desespero. Eu, particularmente, já recebi muitos e-mails, e agora com o WhatsApp, muito mais, pessoas preocupadas. Pastor, será que existe esperança para mim? Eu falei, por quê, meu irmão? O que aconteceu com você? Não porque eu fiz esse ou aquele pecado, e lendo aqui em Hebreus capítulo 6, diz que é impossível que eu seja salvo. Uma vez que a pessoa caiu, é impossível renová-la ao arrependimento. E eu digo, olha, o texto de Hebreus capítulo 6, assim como também do capítulo 10, nós vamos chegar lá, nos traz o entendimento acerca de um problema que era corrente no primeiro século. Discernir este problema é certamente a chave para a compreensão, não somente do livro de Hebreus, mas sobretudo do capítulo 6.